Hebreus 12. Eu quero buscar bastante o Espírito Santo hoje com vocês, por isso que a gente está bem cortar bastante a palavra. Levante a Bíblia para você que já achou o Espírito Santo. Abra o nosso entendimento, para que possamos compreender, meu Pai, a Tua vontade para as nossas vidas. O Senhor conhece a necessidade de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu não conheço, mas o Senhor sabe. Então, Espírito Santo, eu te peço, nos usa como instrumento em Tuas mãos, como vaso em Tuas mãos, para transmitir, Senhor, a Tua vontade. E que ao término dessa palavra, ela possa compreender a Tua vontade, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem aqui que eu vou ler para vocês, de Gálatas 5, no versículo 13, que fala sobre a liberdade limitada pelo amor. É isso que está no título de vocês? Ou de repente um pouco diferente? A minha está liberdade limitada pelo amor. Olha aqui, pastor. Essa mensagem Deus me deu hoje de manhã. E elevando os pensamentos a Deus. E pedindo a Deus uma direção para que Ele possa, através da palavra dEle, revelar a vontade dEle. E aí, na realidade, quando eu vim aqui o livro de Gálatas, eu vim com a intenção de ler esse versículo aqui, o 16, que fala sobre a obra da carne e os frutos do Espírito, que não é nenhuma novidade para nenhum de vocês. Mas aí o Espírito Santo fez os meus olhos saltarem nessa palavra aqui, ó. Ele diz assim, versículo 13: porque vós, irmãos, vírgula, olha aqui para mim, porque vós o quê? Então, quando a gente lê essa mensagem, a gente entende que é uma palavra direcionada a quem? Aos irmãos. Não é uma palavra direcionada àquela pessoa que não é conhecedor, não, que não é conhecedor da palavra, não, é a palavra direcionada aos irmãos. Em Cristo Jesus nós somos o quê? Irmãos. Nós tornamos irmãos em Cristo Jesus. Então ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados ao quê? A liberdade, ponto e vírgula. Porém, não use da liberdade para dar ocasião ao quê? A carne. Sejais antes servos uns dos outros, pelo amor. Ponto final. Olha só que coisa interessante. Vamos parar aqui, vamos meditar. O que é meditar? A gente lê, o que é meditar? A gente lê e fica pensando. Você não pode ler a Bíblia apenas falar assim, eu li a Bíblia hoje. Para você ter a consciência, para você tirar da tua consciência que você não leu a Bíblia. Eu li a Bíblia hoje, eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Como se fosse uma regra, ou um compromisso, ou uma obrigação. Não. Na hora que você medita, que você lê na palavra, você tem que... É um versículo, é uma palavra. É uma palavra que Deus vai fazer saltar os teus olhos. Então ele falou aos irmãos. Quer dizer, a gente foi chamado à liberdade. Todo mundo aqui é o quê? Se tem uma coisa... Não é liberto, liberdade. Liberdade é uma coisa, liberto é outro. Então nós somos chamados à liberdade. O Evangelho, ele traz o quê? Liberdade. Ele não vai fazer você se tornar um prisioneiro da religião, não.
ele vai te tornar, ele vai trazer você a liberdade. Em Cristo Jesus nós somos o quê? Livres. A Universal, ela trabalha e ela deixa você o quê? Livre. Qual o dia que a gente vai chegar assim, vem cá, você deu o dízimo essa semana? Você já viu isso? Ou vem cá, você já deu o dízimo esse mês? Não, você é o quê? Você já veio quarta-feira, você veio domingo, a senhora veio domingo na igreja, senhora? A senhora participou da Santa Ceia domingo? É isso que o pastor faz? Não, quer dizer, a senhora tem o quê? Liberdade. Mas ele diz, ó, não aproveita a liberdade. Não aproveita nós somos chamados para ser livre, mas não aproveita essa liberdade não. Aí a gente entende que o apóstolo Paulo se considerava como prisioneiro em Cristo. Então, o carnaval, o que é o carnaval? As pessoas querem o quê? Ó, o que é o carnaval? É liberdade da carne. Carnaval é o quê? Liberdade da carne, quer dizer, é a hora que a pessoa libera o quê? Libera a carne. E é a hora que tem muita gente que dentro da igreja também, ela libera o quê? Ah, mas está escrito que tudo eu posso naquele. Quer dizer, ela começa a abrir a sua carne, as vontades da sua carne, e isso é perigoso. Porque a carne, a nossa carne, tanto a sua como a nossa, como a minha, ela sempre vai querer mais. Repita comigo, a carne sempre vai querer, sempre vai querer mais. É como comer. Se você começa a comer muito, o que vai acontecer? Se você não sabe, seu estômago, nosso estômago, vamos dizer que você é uma pessoa que você come 100 gramas. Quem come pouco aqui? Igual passarinho. Tem gente que come que nem passarinho. Né? Quem come que nem passarinho? Ou de repente você já comeu que nem passarinho. Aí se você começa a comer mais, o que acontece com o estômago? Ele começa a dilatar. Vocês sabiam disso, gente? Quem sabia? E continua comendo muito, coisa feia. Então, você vai comendo muito, o estômago vai o quê? Vai dilatando. Quer dizer, quem comia 100, daqui a pouco come 200, daqui a pouco come 300. Tem gente que tem, o prato dela parece até um Monte Moriá. Quer dizer, o organismo entende isso, ele é inteligente. Como também, se você começa a comer pouco, ele começa a diminuir. Assim é a carne. Você começa a fazer vontade da tua carne, e ela começa o quê? Ah, hoje é o dia de orar. Hoje é quarta-feira pela manhã, o dia de eu buscar o Espírito Santo. Ai, mas que chuvinha gostosa. Quer dizer, a carne quer ficar o quê? Eu mesmo, acordei de manhã, eu falei, ai, que chuvinha boa. Como é bom dormir com o barulhinho da chuva. Não sei se você gosta, quem gosta? Tem gente que gosta de dormir até com o barulho do trem, quanto mais da chuva. Quer dizer, a carne nossa, pessoal, ela sempre vai, hoje eu não vou não, hoje é domingo. Hoje eu não vou de manhã não, hoje eu vou 18 horas. Essa semana eu não vou fazer isso não, depois. Aí ela já não faz essa semana, não faz da outra. Quando ela vai ver, ela está afastada. É assim que a pessoa se afasta. Ela começa a se envolver em amizades, e ela vai se envolvendo, e a carne sempre vai pedindo mais, e ela vai ali se envolvendo. Ela fica na internet, daqui a pouco ela fica meia hora, amanhã ela fica 40 minutos, daqui a pouco ela fica 1 hora, 2 horas, daqui a pouco ela está a noite toda. Tem gente que vara a noite na internet. Quer dizer, olha o limite. Tudo a gente tem que ter o quê, pessoal? Hein, gente? Limite. Então nós temos liberdade. Deus nos dá o quê? Você está livre. Quer dizer, a liberdade a gente pode traduzir aí por livre arbítrio. Deus é diferente do diabo. O diabo não precisa eu abrir a porta para ele entrar. Não, o diabo ele entra sem ser
O diabo é aquele vizinho, aquele parente inconveniente. Você deve ter aquele parente, aquele vizinho que ele é inconveniente. Ele chega na sua casa, ele já sai entrando. Chega no teu quarto, ele já sai sentando na cama. Quer dizer, sem pedir, ele já chega olhando. Já viu aquela pessoa que está na tua casa? Nossa, Ciclane, tu comprou essa geladeira nova? Quer dizer, se deixar, ela já chega ali, já abre a geladeira, já pega a água. Quer dizer, o diabo é assim. Ele é sem educação, sem escrúpulo. Deus não. Deus, ele só entra se a gente entrar, se a gente convidar. É diferente. Então, por isso que a gente tem que entender os nossos limites. Cada um tem o seu. Você não pode querer limitar a sua fé, a sua vida espiritual pela minha. Você tem uma espiritualidade, eu tenho outra espiritualidade. A minha esposa tem uma espiritualidade, eu tenho outra espiritualidade. O que para você é pecado, talvez para mim não seja, e o que para você não é pecado, para mim é pecado. A Bíblia diz isso. Uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legume. Cada um na sua fé. Aquele que tem fé para comer carne, não critique quem tem fé para comer legume, mas entenda que você tem um limite. E se você passar desse limite, você vai entrar em outro limite. E quando você vai ver, você está bem distante. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Vocês estão entendendo, obreiros? A carne é a coisa mais perigosa. As pessoas, elas têm um pavor do diabo, como se o diabo fosse. Eu já falei para você, o diabo tem poder? Tem. Mas Deus tem o quê? Todo o poder. Então, mais perigoso é a tua carne do que o diabo. Mais perigoso é a tua carne do que o diabo. Mais perigoso é as tuas vontades do que o diabo. O diabo, ele só faz o papel de soprar, jogar seta, jogar os pensamentos. Agora cabe você aceitar os pensamentos ou lutar contra eles. A luta, os desejos, os desígnios, sempre vai existir. Ah, eu estou na igreja, pastor, mas de vez em quando vem uns pensamentos na minha cabeça. Vai vir, querido. Vai vir. O que é isso? Normal. Pastor, e vem sobre a sua cabeça? Claro. Ué. Tranquilo. Mas e aí? E aí? Do mesmo jeito que vem. Eu não vou ficar aqui, ai meu Deus do céu, eu estava pensando nisso. Na hora que aquilo vem na tua cabeça, na mesma hora você tem que fazer o quê? Pensa em outra coisa. E deixa aquilo, joga aquilo de lado. É a nossa luta. Se você ler aqui, se você for ler, você deveria ler em casa. Se você ler aqui no 16, fala sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Bem, para terminar a nossa leitura, que o tempo voa. Abra em Hebreus 12, para a gente terminar. Essa mensagem é muito forte. Hebreus 12, no versículo 4. Diz assim: ora, achou? Na vossa luta contra o quê? Fala, gente. Eu queria que vocês lessem. Na vossa luta contra o diabo. É o diabo? É o pecado. Mas o pecado e o diabo não é a mesma coisa? É a mesma coisa. O pecado é o diabo é o pecado. Mas na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Para aí. Olha aqui, pastor. Ele diz assim, na vossa luta, na minha luta contra o pecado, quer dizer, todos os dias,
todos os momentos, eu vou ter que lutar contra o quê? Contra o pecado. Então, nessa luta contra o pecado, eu tenho que resistir. Olha aqui, pastor. Eu tenho que o quê? Até o sangue. Quer dizer, o que é sangue? Vida. Quer dizer, nem que eu derrame todo o meu. Jesus, quando foi na cruz do Calvário, o que ele fez? Quer dizer, ele lutou ali até a última gota. Até a última gota ele deu ali tudo. Então, na luta contra o pecado, que é diária, que é semanalmente, a gente tem que resistir. Resistir até quando? Até o sangue. Se você não resistir até o sangue, você cede. Você cede ao pecado. Você vai ser cede ao pecado, sai do limite, perde as suas forças e acaba ficando prisioneiro do pecado. Quem entendeu? Entendeu? Então, na sua luta, na nossa luta diária, nós temos que resistir. Feche a sua Bíblia e fique em pé, por favor.